Olá, amigos, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós de volta, então, trabalhando sobre a lei de improbidade, Lei 8429 de 92, atualizada, com algumas alterações da Lei 14.230 de 2021. E nós estamos na nossa aula 7. Nossa aula 7, que nós estamos mastigando o artigo principal, que é o artigo 19, as disposições penais, onde nós temos a previsão de um crime dentro da lei de improbidade. E eu já deixei bem claro para vocês, o fato de existir um crime dentro da lei de improbidade não quer dizer, pessoal, não quer dizer que nós temos aqui crime de improbidade. Não. Na verdade, o que nós temos aqui, mesmo não tendo uma rúbrica marginal, é o crime de falsa comunicação de ato de improbidade. Senhores, eu vou ter que fazer uma coisinha aqui, percebi agora, me dei conta agora. Como não sou bom em edição, vou fazer agora de primeira, mas vai resolver. Tá? Vi que a escrita não estava pegando onde deveria pegar. Então vamos fazer pegar, né? Vamos fazer pegar. Ué? Não tá vindo. Por algum motivo não está vindo. Deixa eu ver se aquele famoso, lembram do famoso? Lembram do famoso? Vamos ver se agora a gente consegue resolver. Ok. Não. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer uma coisa muito tradicional. Vamos reiniciar, né? Enquanto isso, eu vou lembrando vocês do artigo 19. Artigo 19 é o crime de falsa comunicação de contravenção. É quando um indivíduo, qualquer do povo, qualquer pessoa, se desloca até os órgãos responsáveis e representa contra alguém, contra o João, contra o Pedro, contra a Maria, agente público ou terceiro interessado, e imputa a ele um ato administrativo, um ato de improbidade, necessariamente sabendo ser inocente. Lembrando, então, pessoal, que é um crime doloso, mas é um crime doloso, lembrem bem, que não admite dolo eventual. Tem que ser dolo direto, não é sabe ou deve saber. Também não é um crime culposo. Ninguém tem que ser o maior investigador para saber se já há um ato de improbidade ali.
Bom, vamos tentar ajeitar agora aqui. Acho que agora nós não vamos ter problemas. Olha aí. Nada que uma boa reiniciada não resolva a nossa vida. Não é verdade? Dois cliquezinhos aqui. O crime do artigo 19, ele admite tentativa? Resposta: se for unissubsistente, na palavra não, mas plurissubsistente pode, né? Basta tentar representar e não consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente. E lembrando, por fim, desse crime, que, primeiro, ele admite transação penal. Esse delito admite transação penal. Por quê? Porque a pena máxima dele é de 10 meses, ou seja, é inferior a 2 anos. Começa por aí, ele é inferior a 2 anos. Uma dica, pessoal, sempre que vocês forem pegar uma lei, usarem na internet, cliquem sempre em texto compilado. Tudo que foi revogado vai ser eliminado, ó. E vocês vão ter sempre a lei limpa para estudar, sem o risco de uma leitura desatualizada. Certo? Bom, aqui eu tenho que pegar também o Código de Processo Penal. E eu faço a mesma coisa se aqui me der a opção. Texto compilado. Pronto. E agora, por fim, vamos apresentar os slides. Pior que eu não testei se o canto está funcionando, né? Mas enfim. Vamos até onde nós estamos. Opa, passamos a 1000. Aqui. Tem coisa errada. Muito bem. Se eu clicar no vermelho agora e vir aqui no cantinho, vai funcionar. Pronto. Problema resolvido. Sempre automático, pessoal. Enfim, dessa vez não deu certo. Então, lembrem que é uma infração de menor potencial ofensivo, admite transação penal. Vai ter institutos despenalizadores que provavelmente farão com que o agente não precise responder, né, por aquele ato. Também admite-se a suspensão condicional do processo da Lei 89, do artigo 89 da Lei 9.099 de 95. E como é que eu sei disso, senhores? Porque a pena mínima é de 6 meses. Todo crime com a pena mínima é de igual ou inferior a 1 ano, não importa a pena máxima, isso pode acontecer. Certo? Temos que cuidar isso também. E não esquecendo também que a pena mínima aqui é inferior a 4 anos,
também admite o chamado acordo de não persecução penal, certo? São institutos que podem ser aplicados aqui. Então a gente viu todo esse caput. Agora a gente vai para o parágrafo único. Parágrafo único, pessoal, ele diz assim: além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou a imagem que houver provocado. Aqui eu quero um pouquinho da atenção de vocês, tá? Pelo seguinte: sanção é um gênero. Dentro de sanção, nós temos penas e medidas de segurança. Ok? Eu vou pôr aqui, ó. Sanção penal. Nós vamos ter penas medidas de segurança. As penas, pessoal, são para os condenados. São para aqueles indivíduos que são condenados criminalmente, em que o juiz então condena. As medidas de segurança são para os condenados também e para os absolvidos. Todavia, o condenado que recebe a medida de segurança é o chamado semi-imputável. E o absolvido que recebe a medida de segurança é o chamado inimputável. Quem são essas pessoas, pessoal? O inimputável é aquele sujeito que fica demonstrado em um processo que ele não tem condições de compreender o caráter ilícito do fato, nem de se autodeterminar de acordo com esse entendimento, em virtude de uma doença mental, de um desenvolvimento mental incompleto ou retardado. E aí nós podemos ter um doente, um esquizofrênico, um indivíduo com transtorno bipolar, borderline, depressão severa, qualquer distúrbio desse tipo, um silvícola inadaptado à sociedade. Então imaginem uma pessoa com mania de perseguição e essa pessoa acredita que alguém comete ato de improbidade e vai lá e representa. O juiz, no final do processo, vai perceber o seguinte: olha, o fato é típico e ilícito, mas esse indivíduo não é culpável, porque ele fez isso movido por um transtorno mental, uma doença mental. Então o juiz vai aplicar a chamada absolvição imprópria. É assim que nós chamamos aqui. Porque o juiz, nesses casos, vai absolver e vai aplicar uma medida de segurança, que pode ser internação
ou pode ser tratamento ambulatorial. E a medida de segurança para os condenados é quando o indivíduo tem uma doença mental, mas ele tem uma leve perturbação e ele não tem tirada toda a capacidade de compreender o caráter ilícito do fato. Nesse caso, o juiz, de regra, ele não absolve, ele condena, mas reduz a pena de um sexto a um terço. Mas, se ele entender mais útil e mais necessário, o que ele faz? Ele absolve e aplica a medida de segurança. Mas cuidado nesse caso, a sentença não é absolutória, ela é condenatória. O juiz individualiza a pena, no final ele então aplica a medida de segurança, certo? Penas são para os condenados tradicionais. Então, sanção penal é penas e medida de segurança. Quando o artigo 19 diz para nós, no parágrafo único, além da sanção penal, essa sanção penal pode ser a pena, que é essa aqui, detenção de 6 a 10 meses e multa, e nós podemos ter também a sanção penal, que pode ser uma medida de segurança. Ou seja, nós vamos ter no parágrafo único algo além. O denunciado está, vejam que é uma norma impositiva, aqui está, é uma norma impositiva, certo? Além da sanção penal, o denunciante, o criminoso aqui, está sujeito a indenizar o denunciado. Isso aqui, meus amigos, indenizar o denunciado, certo? Não é uma sanção criminal, é uma sanção civil. Pelos danos materiais. Quais seriam, por exemplo, um dano material aqui? Qual seria? Para dar um exemplo, um dano material qualquer. O sujeito, por exemplo, teve que ficar um período suspenso, sem remuneração. Tem que remunerá-lo. Morais, ou a imagem. Pode ter acontecido também, mas detalhe importante aqui, detalhe muito importante, isso aqui não é pena criminal, isso aqui não é sanção penal, isso é, como aqui está mostrando, sanção civil, senhores, isso é sanção civil, podem perceber aqui, certo? Estamos falando aqui de sanção civil. Então, o condenado ou aquele que sofreu medida de segurança, ele está sujeito, se for condenado, sanção penal mais a sanção civil. Certo? Se for o semi-imputável condenado, que o juiz só reduz a pena, sanção penal mais sanção civil. Se for o inimputável, somente a sanção civil, apenas ela, nenhuma outra. Se deram conta? Ok. Importante isso, né? Alguém vai dizer, professor, tá, e como é que funciona esse procedimento? Eu vou explicar, pessoal. Como o próprio artigo, parágrafo único do 19, já prevê a sanção civil,
significa que a sentença condenatória, ela já faz o chamado título executivo judicial. Eu vou explicar para vocês isso agora, como funciona. Vocês imaginem que agora eu sou um agente público e fui vítima de um denunciante que falsamente atribuiu a mim ato de improbidade. Isso gerou a mim, por exemplo, um transtorno terrível, eu fui suspenso, enfim. O que vai acontecer, pessoal? Se não tivesse essa previsão, eu teria que pegar essa sentença, por exemplo, e eu teria que entrar com uma ação na esfera civil contra ele, pleiteando danos materiais e morais e de imagem. Eu teria que buscar por lá, pela esfera civil. Aqui não. Como já prevê que isso é consequência, isso é uma sanção civil, eu não preciso entrar com uma nova ação para que um juiz da esfera civil diga: tu tens direito a danos materiais, morais e de imagem. Não, não. Na própria esfera, na própria demanda aqui criminal, certo? Eu já pego essa sentença e executo. Eu já entro direto na fase de cumprimento de sentença. É diferente, por exemplo, num caso da vida real, em que A entende que B deve um valor para ele. A entende que B deve 10 mil reais para ele. Ele precisa entrar na justiça, a justiça tem que reconhecer esse direito, depois ele tem que executar para vir buscar. Aqui não, toda essa primeira parte já está liquidada. Toda essa primeira parte já está resolvida. Se deram conta disso? Então é importante ter isso em mente. Faz título executivo judicial. Como pode vir na prova? Pode vir dizendo que a responsabilidade única e exclusivamente é penal, é criminal. Vai estar certo? Não, vai estar errado. Vai vir uma questão em prova dizendo que a responsabilidade é apenas civil. Está errado. A responsabilidade é tanto penal quanto civil. Então nós vamos ter a sanção penal e a sanção civil. As duas. E elas são cumulativas. Como é que eu sei que elas são cumulativas? Por causa desse além que está aqui. O além vai nos trazer isso. Todo mundo compreendeu? Vamos limpar nossas telas então e entrar no artigo 20. Artigo 20 ainda, que fala sobre as disposições penais. Artigo 20 é um pouquinho mais específico, né? E vocês vão entender agora o porquê. Artigo 20 nos diz: a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Pessoal, cuidado. Cuidado com isso que está falando aqui o artigo 20, tá? Por quê? Porque entende-se que essas medidas são medidas penais.
Perda da função pública quer dizer o que, pessoal? Vocês lembram do Paris? Lá da Constituição? A gente pega a Constituição Federal, texto compilado, lembram da dica? Vamos aonde nos interessa, né? Artigo 37. Da administração pública. Nesse artigo 37, o que nos interessa, pessoal, aqui é o parágrafo 4º. O parágrafo 4º está trazendo para nós as consequências de um ato de improbidade. O P aqui é de quê? Perda da função pública. O A é de quê? Ação penal. O R é de quê? Ressarcimento ao erário. Não é isso? O I é de quê? Indisponibilidade de bens. E o S? Suspensão dos direitos políticos. Aqui está. Prezados, o que eu quero que vocês entendam aqui, tá? Que eu entendo ser de suma importância e vocês vão ter que prestar um pouquinho de atenção, por gentileza, para que não haja erro, para que a gente não fale nisso aqui. O artigo 20, ele fala de duas dessas medidas que vocês estão vendo aqui. Ele fala da perda da função pública e ele fala da suspensão dos direitos políticos. O que ele diz? Do lado aqui ele fala trânsito em julgado. E aqui do mesmo jeito ele fala trânsito em julgado. Primeira coisa que eu preciso explicar para vocês. O que quer dizer trânsito em julgado?
Trânsito em julgado quer dizer que a decisão não comporta mais nenhum recurso. Ela está irrecorrível. Trânsito em julgado é igual a isso, irrecorrível. Certo? Isso é trânsito em julgado. Irrecorrível. Não tem mais como recorrer. A decisão se tornou imutável. Então está dizendo o seguinte, pessoal. Quando a consequência for, seja para um ato de improbidade, que aí é a consequência principal, seja para o crime do artigo 19, e aí a consequência é só, por exemplo, para quem tem uma função pública no primeiro caso, for a perda da função pública, ele só vai ter essa perda realmente homologada e efetiva com o trânsito em julgado. A ação penal, não, né? Ela vai tramitar normalmente até para se descobrir o crime que ocorreu ou o ato de improbidade. Ressarcimento ao erário é algo que também não está se exigindo aqui trânsito em julgado. Indisponibilidade de bens, existe uma forte linha cautelar para isso. E suspensão dos direitos políticos, só com o trânsito em julgado da sentença condenatória, irrecorrível. Então, o que nós temos aqui no artigo 20 são dois efeitos, certo? São dois efeitos da condenação. Não é pena, certo? O artigo 20 não traz pena. É efeito da condenação. Certo? No primeiro, se for um agente público a praticar, ele pode perder a função pública. E o outro, qualquer pessoa que era cidadão, vai deixar de ser cidadão, porque perde a função, os seus direitos políticos, mas só com o trânsito em julgado, ou seja, no momento em que a decisão se torna irrecorrível. Certinho, pessoal? Bom, nós temos também um parágrafo primeiro, e eu queria bastante atenção de vocês, por gentileza, a esse parágrafo primeiro, onde ele diz: a autoridade judicial competente, isso aqui é uma questão interessante, tá? Porque os atos de improbidade, o crime do artigo 19, eles são julgados, se falam julgados, é por uma autoridade judiciária, ok? Então, a autoridade judicial, o juiz, o magistrado, competente, vejam a palavrinha aqui, até vou botar em outra cor. A gente precisa destacar isso pelo grau de importância que possui, porque geralmente costuma vir deverá. Aqui não é uma norma impositiva, é uma prerrogativa do magistrado, é uma prerrogativa dele. Poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou da função. Isso é uma medida cautelar, de preservação. Certo? Cautelar. Do prejuízo do cargo, do emprego ou da função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária à instrução processual. Primeiro, instrução processual. O que isso quer dizer? Para a produção de provas do processo. Certo? Para a produção de provas do processo, ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos. 2. Isso é o que nós chamamos de garantia da ordem pública. Aliás, eu vou botar aqui no quadro, merece a tela para nós. Merece a tela para nós.
certo? Vejam que nós já estamos entrando nas punições do Paris, né? Vejam que interessante aqui, pessoal. O artigo 20, parágrafo 1º, então deixa bem claro, embora os atos de improbidade não constituam crime, eles têm penas, né? Traz uma medida cautelar. Acautelamento. Preservação. E para isso tem que ter todas as medidas clássicas de uma cautelar. O que eu vou botar aqui em concursos mais simples, talvez não seja exigido. Em concursos mais complexos, provavelmente vai exigir. O fumus, só corrigir aqui. Requisitos de uma cautelar. O fumus comissi delicti e aqui o periculum in mora. O que seria o fumus comissi delicti? É a fumaça, os indícios de que o crime do artigo 19 ou um ato de improbidade possa vir a acontecer. Está aqui. E o 20, no seu parágrafo 1º, certo? Traz, meus amigos, o fumus comissi delicti com materialidade e indícios de autoria. Vou botar aqui só para resumir. Indícios de autoria é a fumaça de que nós vamos ter o crime do 19 ou a prática de um ato de improbidade. O periculum in mora, o 20, parágrafo 1º, traz o que? Traz duas, né? Traz duas. Necessidade para instrução processual. Ou seja, é necessário porque o indivíduo pode estar destruindo documentos, intimidando testemunhas, ou então iminente prática de novos delitos. Ou seja, já é tendência que ele vá cometer outros delitos, que isso seria a garantia da ordem pública. E aí nós vamos ter então uma medida cautelar, certo? Muitos vão perguntar, professor, por quanto tempo vai ficar esse afastamento? Né? Essa cautelar é um afastamento do agente público. O afastamento. Esse afastamento, pessoal, prevê o parágrafo 2º de 90 dias, sem prejuízo da remuneração. A lei é muito clara ao dizer isso, certo? 90 dias. Pode ser prorrogável por mais 90. Vou botar para cá de novo. Aqui eu tenho mais espaço. 90 dias
pode ser prorrogável por mais 90 dias, certo? Só mais uma vez por 90 dias, mediante decisão motivada. O que isso quer dizer? Tem que dizer o porquê, tem que dizer o motivo. É o que está aqui no nosso slide, podem ver. A autoridade judicial competente, pode a banca querer trazer outra autoridade, por exemplo, a autoridade administrativa competente, vai estar errado, não é autoridade administrativa, é autoridade judicial competente, poderá, não é uma obrigação, determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, do emprego ou da função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária para a produção de provas do processo ou para evitar a iminente prática de novas infrações. O prazo está aqui, ó. O afastamento previsto no parágrafo 1º deste artigo será de até 90 dias. Se vier na prova 90 dias, vai estar errado. Pode ser 45, pode ser 40, pode ser 30, pode ser 60, pode ser 89, é até 90. Prorrogáveis uma única vez. Então, se o magistrado estabeleceu 40 dias, quando prorrogar, se for necessário, só pode ser até 90. Ele não pode pegar 90 mais os 50 que ele deixou de fora da primeira determinação. Isso não é possível, certo? Por igual prazo, certo? Então, se foi 40, é mais 40, se foi 45, mais 45, se foi 90, é 90. Mediante decisão motivada. Motivada é o princípio da fundamentação das decisões, é dizer por que ele está aplicando essa medida cautelar. E geralmente essa medida cautelar que os senhores estão vendo aqui é exatamente o que gera, muitas vezes no crime lá do artigo 19, danos morais, materiais e de imagem, né? Certinho? Vamos dar uma apagada aqui. Vamos apagar a nossa tela. Aqui o nosso quadro. E a gente tem então um novo dispositivo, que é o artigo 21, onde ele vai trazer novas regulamentações, novas regrinhas que podem ser importantes para a nossa prova. Mas eu já passei bastante de quanto deveria ser esse nosso bloco. Então vamos encerrar agora o 5º bloco da nossa aula 7 e nós continuaremos no 6º bloco. Aguardo vocês, vamos tomar um cafezinho, uma aguinha, logo estamos de volta. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.